Bom, eu não concordo porque eu acho que o mal que a nossa geração fez, geração Oscar e Marcel, foi ter jogadores bons por muito tempo. Foram 10, 12 anos a mesma geração. Saíam dois, mas um grupo de 9 jogadores, 10 sempre eram os mesmos. Então isso não teve aquela renovação que vai trocando, como eu falei para você, a mixagem. Então ficou um buraco muito grande para outra geração que veio, que foi do Demetrios, do Vanderlei, do Rogério, do Sandro na época, né, Varejão, e outros jogadores. Josuel, que tinha um pouquinho na nossa, o Fernando, o Mauri, que foi ficando na outra. Mas assim, o mal que fez foi isso. Mas eu acho que a falta de resultado e de talento da geração seguinte que pesou na nossa. Porque se continuasse tendo jogadores no nível que tinha na geração nossa e com conquistas, teria sido... Agora, essa equipe joga diferente. Naquele momento, com o surgimento da linha dos 3 pontos, com jogadores com a característica dos dois, com a velocidade que o time tinha, a gente jogava super moderno para a época. Tanto é que as universidades americanas adotaram o arremesso dos 3 pontos, que eles só jogavam internamente. Se os americanos adotaram o estilo nosso de jogar, é porque aquela geração tinha alguma coisa diferente. Ela levou na época uma mensagem. Agora, depois, cada momento pede um tipo de basquete. Depois passou um basquete que muitos se falam que tem que ser um basquete controlado, isso, mas a gente deixa de entender, na minha opinião, hoje como técnico, como militante atual, que existe, antes de qualquer coisa tática, técnica, existe o cultural. O brasileiro, ele é diferente do argentino, culturalmente, é diferente do europeu, principalmente do espanhol, né? O iugoslavo antigo, que hoje tem a Sérvia, tem a Croácia, tem vários outros países, é diferente do espanhol. Apesar de estarem na Europa, eles têm uma cultura diferente. Eles têm mais a malícia que o brasileiro tem, eles têm mais a criatividade que o espanhol não tem, que o argentino não tem. O brasileiro é criativo, ele joga de improviso, ele é indisciplinado, culturalmente ele é diferente. Isso passa a ser um jogo mais agressivo, mais irresponsável. E o esporte hoje, principalmente o basquetebol, necessita essa disciplina, esse controle. Só que a gente não pode engessar de uma vez. Isso é um trabalho de geração que vem, de categorias de base, culturalmente, de entender, de treinamentos. Mas o brasileiro, a hora que chegar, entender que ele tem que ter o controle do jogo sem perder a criatividade, sem perder a transição, sem perder a alegria, vai ser como é o vôlei. O que o vôlei fez? Ele montou o estilo próprio, uma filosofia brasileira, que ele pegou a disciplina dos asiáticos, que até então o Japão, né, era o bambambam no vôlei, pegou a força da União Soviética, que era uma escola referência, e dos americanos também, com disciplina e algumas coisas diferentes cultural dos americanos. Então ele pegou tudo isso, o que tinha de bom, de treinamento, disciplina, e fez a filosofia brasileira, que hoje é uma escola. Eu acho que é o que tem que fazer com o basquetebol brasileiro. O basquetebol brasileiro não precisa jogar igual a Espanha, e nem como a Argentina, e a gente tem uma dependência mais de americanos. Culturalmente, depois dos anos 60, 70, os Estados Unidos influenciou muito a nossa cultura. Então, antes era Europa, tanto é que era França, Inglaterra, as coisas, a moda. Hoje a nossa cultura é americana. E nós temos um jeito de ser, pelas dificuldades, parte financeira, parte de educação, é uma série de coisas cultural que influencia no jogador, familiar. Então nós temos que chegar no nosso jeito de jogar, como era antes, na nossa geração, como era na geração Vlamir, a Mauri. Tinha um jeito brasileiro de jogar, né, que foi se perdendo. Então agora está procurando uma nova identidade e querendo achar, nós temos que ser argentino, nós temos que ser espanhol, nós temos que ser americano. Eu acho que nós temos que ser brasileiro e pegar as coisas boas de cada um e adaptar o nosso estilo, principalmente cultural.